Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, chegou aqui um aviso, pedimos oração pelo João. O João tem 12 anos e filho da Enedina, mais conhecido como Preta. É funcionário aqui da chácara e pertence à igreja. O João está internado, ele tem 12 anos, na UPA, com dengue e com miosite, ou seja, inflamação nos músculos, não está andando. E eu vou orar por ele agora, e nós todos vamos pedir para que hoje mesmo ele possa sair do UPA. Pai Santo, o Senhor é o Deus da igreja, cabeça da igreja. O Senhor é o Deus que nós podemos dizer que para o Senhor tudo é possível. E diante dessa situação do João, agora lá naquele UPA, e naturalmente junto com a família ali, que o Senhor possa abençoar não só a família, mas que o Senhor possa levantar o João. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Versículos de 1 a 11. Estão lá? Hoje não tem, não vai passar ali. Você tem que pegar na sua Bíblia e, se possível, ficar com ela aberta, porque nós vamos ver quase que versículo por versículo desse texto. Vamos ler então. Quanto a mim, irmãos meus, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não é desgosto e é segurança para vós outros que eu escreva mesmo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linha de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja e da justiça. E quanto à justiça, há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que de mediante a fé em Cristo e a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para de qualquer modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Perdão, mas aqui a luz é horrível. Aqui para ler e eu não enxergo, né? Eu tenho uma Bíblia aqui com letra grande, depois disso só o braille. Então, eu preciso de muita luz, lá em casa eu leio. Muita luz, ok. Meus irmãos, dá a impressão que no primeiro versículo, quanto ao mais, ele geralmente termina as cartas assim, né? Quanto ao mais, sede isso, sede aquilo e tal. Mas aqui, ele simplesmente lembra que nós temos que nos alegrar no Senhor. Nos alegrar no Senhor. Né? Aliás, quantas coisas nós temos que aprender a fazer no Senhor. Por exemplo, vitória é só no Senhor. Força é só no Senhor. Alegria é só no Senhor. Salvação é só em Cristo. E nós já falamos aqui da cruz, não é? A importância da cruz de Cristo. Na verdade, no versículo 2 depois, ele vai nos dizer: acautelai-vos. Diga para o irmão. Diga mesmo de novo. Aqui Paulo está dizendo 3 acautelai-vos. Acautelai-vos do quê? Dos cães. Segundo, acautelai-vos dos falsos obreiros. Terceiro, acautelai-vos da falsa circuncisão. Naquela época, os cães não eram essas coisinhas bonitinhas, que pets, que vai aqui, corta ali, põe fitinha. Os cães andavam em matilha, né? Em matilha. E eram até perigosos, porque para defender um ao outro, e para pegar e roubar até comida, eles se tornavam não é o animal que não é semi-selvagem, selvático, né? Selvático. Selvagem. Entenderam, né? É que nem a pretinha aqui. A pretinha, quem conhece a pretinha? Ela está por aí. Estou até estranhando, que acho que ela está presa, porque senão... não, já está, estou vendo lá. A pretinha, ela é mansa. Mas quando ela está perto da minha mãe, de alguns, ela tem ciúmes. Então, precisa tomar cuidado, porque às vezes ela dá uma mordidinha. Eu em mim, mas não mais, porque ela me mordeu, eu dei um chute nela, que ela foi longe, né? Então... Você sabe que eu, quando comecei a namorar a Lília, muitos anos atrás, vou fazer 44 anos de casado e 8 de namoro. Então, logo no começo, que eu comecei a entrar ali na casa dela, né? Eu tinha um gato, chamava Chincho.
É isso, não é? E eu detesto gato. Mas não podia demonstrar. Sabe, novo namorado? Você tem que achar tudo bonito, tudo. E o Xinxo ficava passando assim na perna da gente. E eu por dentro louco da vida. Aí um dia eu estava sentado na sala, não tinha ninguém. Eles estavam para lá, o Xinxo veio. E eu dei um chega para lá. E ele bateu assim na parede e ficou. Graças a Deus não morreu, né? Aí quando estava todo mundo, vinha o Xinxo, fazia assim, todo mundo, mas em mim não vinha. A dona Dinda falou, o que será que aconteceu, senhor? Me perdoa, senhor. Então, era assim os cães, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros. Falsos obreiros. Ora, acautelai-vos quer dizer cuidado, abra os olhos. Olha quantos falsos obreiros tem na TV. Cuidado. Tudo que você ouvir, confere na Bíblia. Se não tem na Bíblia, deixa para lá, deixa eles que se virem com Deus. Mas acautelai-vos dos falsos obreiros aqui. Eu não estou dizendo que tem falsos obreiros, mas tem falsas, às vezes, falsas palavras, mal estudadas. Então você tem que acautelar, você tem que olhar bem. E aonde que você confere? Na Bíblia. E acautelai-vos da falsa circuncisão. É lá em Gênesis que se fala, se eu não me engano, capítulo 17, que fala da circuncisão. Era algo para o judeu. Tinha que ser feito no 8º dia. Já Paulo, ele começou a pregar para os gentios e teve a revelação que os gentios não precisavam de circuncisão. E, na verdade, nem o judeu hoje precisa. Acontece que é lei, né? E Paulo fala o seguinte, que a circuncisão hoje é o batismo, é a morte com Cristo, é a ressurreição com Cristo. A circuncisão hoje é a lei, e o fim da lei foi Cristo. Caiu. Por isso que Jesus disse, novo mandamento vos dou. E não vem aquela lista. O que ele fala? Diga aí, irmão. Diga agora, amar a Deus, ao próximo. Então, acautelai-vos dos cães que vêm roubar a palavra, acautelai-vos dos falsos obreiros que vêm mudar a palavra, acautelai-vos da falsa circuncisão. Tem 2 palavras no original para circuncisão. Uma é o corte ali né? Que era para o judeu ser protegido de doenças e coisas assim. A outra palavra é mutilação. Mutilação é você, sabe aquelas pessoas que fazem um corte nela mesma? Se mutilam.
Quando Paulo usa a palavra circuncisão aqui, ele fala mutilação. Mutilação. Ok, vamos para frente. Nós sabemos, estudando Filipenses, capítulo 1 e capítulo 2, que Filipenses, no primeiro capítulo, ele fala sobre a supremacia de Cristo. Versículo 1, 21, que eu vou ler aqui para vocês. 1, 21, que diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você quer repetir isso, meu irmão? Porquanto para mim o viver é, e o morrer é lucro. Paulo explica depois que ele preferia morrer, mas por causa da igreja, ele sentia ainda que devia estar vivo para abençoar a igreja. Então, o capítulo 1 fala de supremacia de Cristo. O capítulo 2 vai falar da primazia do outro. Primazia do outro. E isso está no capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: não tenha cada um vista ao que é propriamente seu, senão também pela qual o que é dos outros. Dê uma olhada para o irmão. Fala assim: aprendi que eu tenho que ter primazia. O que é? Eu tenho que preferir você. Já no capítulo 3, que é o nosso texto de hoje, ele vai falar sobre a verdade sob ataque. A verdade sobre ataque. Quem é a verdade? Cristo. Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade ou o que é a verdade? Palavra. O que é a verdade? O alfabeto, palavra. Cristo é a verdade. O que precisa para ser salvo? Cristo. Sem Cristo não existe salvação. Pela graça, nós somos salvos, pela graça de Deus, mediante a fé que vem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé que é salvadora, a fé do Pai, a fé que é santificadora, a fé da palavra de Deus. Nós vimos há 2, 3 domingos atrás que o que nos santifica é a palavra de Deus, não é? E a fé, dom do Espírito Santo. Ou seja, não vem de mim. Não vem de mim. Não adianta você falar assim: eu sou um homem de fé. Cuidado, peça a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Porque a fé vem de Deus. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é coisa de Deus. Foi planejada lá atrás, está sendo consumada agora, e Ele vem nos buscar. Né? Então, a verdade está sendo atacada.
Aqui, aliás, o ataque não vem só dos críticos da fé em Deus, não vem só dos críticos dos cristãos, ou os críticos da palavra, não vem. Às vezes, ela vem de nós mesmos. E nós vamos ver isso aqui. Por quem? Falsos mestres. E o que nós temos que fazer? Desmascarar os falsos mestres. Com o quê? Com a palavra. Qualquer coisa que precise, além de Cristo, mais para ser salvo, é heresia. E tem que desmascarar. Ah, precisa da circuncisão. Não precisa. Ah, precisa de guardar o sábado. Não precisa. Ah, precisa de guardar o domingo. Não precisa. Todos os dias são do Senhor. Todos os dias. E se nós entendêssemos que o nosso culto não termina aqui daqui a pouco. O nosso culto é feito durante a semana. O nosso culto continua durante a semana. O nosso culto não é só aqui. Pobre daquele que sai ali e esquece de Deus e vai viver a sua vida. Culto é fazer a vontade do Pai. Culto é fazendo a vontade do Pai, amar a esposa. Culto é fazendo a vontade do Pai, amar os irmãos. Culto é fazendo a vontade do Pai, você orar pelos irmãos, antes de orar por você mesmo. Fazer a vontade do Pai é reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da cruz de Cristo. Fazer a vontade do Pai é ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar. Fazer a vontade do Pai é aconselhar uns aos outros, lembrá-los da verdade. Fazer a vontade do Pai é perdoar. Fazer a vontade do Pai é pedir perdão. Fazer a vontade do Pai é olhar para Deus e dizer: graças, Senhor, graças, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o Senhor que me deu. Fazer a vontade do Pai não é olhar para o meu próprio umbigo. Fazer a vontade do Pai é saber que eu trabalho porque Deus me deu forças. Porque se Ele tirar, acaba. O meu culto tem que durar domingo, segunda, terça e toda a semana. Amém? Amém. Vamos ver alguma coisa aqui, um versículo que eu pulei. Porque nós que somos a circuncisão, como Paulo diz aqui, a circuncisão está aqui no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que, 2 pontos, adoramos a Deus em espírito. Nós que adoramos a Deus em espírito. Somos a circuncisão. Diga para o irmão, nós somos a circuncisão.
Se adora o Senhor em espírito e em verdade. Lembra da mulher samaritana que estava lá no poço de Jacó? Né? Olha, vocês, ela falou para Jesus, vocês adoram lá em Jerusalém, nós adoramos aqui. E Cristo respondeu para ela, em verdade vos digo, que nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E diz mais aqui Paulo, são 3 coisas, em espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Em quem você gloria? Será que você é daqueles que gloria? Olha, aqui está a lista do que eu já fiz na vida. Aqui está o meu currículo, olha que beleza. Aqui está, enfim. Circuncisão é gloriar-se em Cristo Jesus. Ele é dono de toda a glória. Ele é dono de todo o poder. Ele é dono de tudo. Por Ele foram feitas as coisas, por meio dEle e para Ele. Alguns não vão ser reconhecidos quando chegar na frente dEle. E Ele vai falar, não, você eu não conheço. Mas, Senhor, eu sou aquele que expulsava demônios. Eu sou aquele que operei milagres. O senhor não lembra? Eu sou aquele. Afasta de mim, eu não conheço você. Nós gloriamos em Cristo. Você sabe por que nós vamos ser salvos? Eu não sei por que eu fui escolhido. Mas eu fui salvo por Ele. Deus me deu para Ele. E falou, guarda esse é teu. Nós somos aqueles que adoramos, aqueles que glorificamos somente a Cristo Jesus. E finalmente, presta atenção, versículo 3. E não confiamos na carne. Gente, quanta besteira a gente faz quando entra na carne, fala a verdade. Com a esposa, com os filhos, com os irmãos. As besteiras que a gente faz, pensa. Não confiamos na carne. A hora que eu sigo a carne, eu tropico. Mas eu levanto, esqueço as coisas que ficam para trás, acerto e vamos para frente. Amém? Isso é a nossa circuncisão. Vamos aqui para o versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, mais do que qualquer outro. Versículo 5, começa a dar o currículo dele. Circuncidado, aqui é a outra palavra, circuncidado ao 8º dia. Você sabe que Ismael foi circuncidado com 13 anos? Ismael era filho de Abraão, com Agar, com 13 anos. E muitos que eram da religião judaica, que se converteram à religião judaica, foram circuncidados bem depois. Não é? Mas Paulo não. Paulo foi ao 8º dia, no bico da lei. 8º dia. Da linha de Israel. Quem era Israel? Quem era Israel? Jacó. Se você fosse fazer a árvore de Paulo, ia chegar em Jacó.
da tribo de Benjamim. Benjamim era filho, irmão de José. Era filho não da Lia, da Raquel, que era a que Jacó amava, né? E ele era irmão de José e depois o filho mais moço. Nascido aonde? Na terra prometida. O único filho de Jacó que nasceu na terra prometida foi Benjamim. Então, isso fazia uma diferença para o judeu. Ele era da linhagem de Benjamim. Paulo conhecia todas essas coisas a fundo, né? Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. E Jesus falou tão mal dos fariseus, né? Mas o fariseu era aquele que estudava a lei. Tanto que Paulo vai falar aqui para baixo: eu sou fariseu, estudei a lei. Eu persegui a igreja, achando que a igreja estava na contramão da história. Ele fala aqui. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por isso que ele perseguiu a igreja. Ou seja, ele tinha motivo para confiar na carne. Porque, olha, obedecer a lei toda, né? Mas ele considerava, versículo 6, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Tem 2 vezes a palavra perda aqui. E em todo o Novo Testamento só tem essa palavra que é usada como perda, mas no original só tem 3 vezes. Essas 2 vezes. E a vez que Paulo conta a história daquele naufrágio que ele estava, que chegou ao ponto que tudo que tinha valor dentro do navio, grãos, tudo que eles iam levando lá para a Itália, tudo teve que ser jogado fora. E se perdeu tudo. Perdeu, é a mesma palavra aqui. Paulo perdeu toda a história dele. Política, religiosa, etc. Perdeu tudo. Mas ele fez isso e depois falou: mas para mim, tudo aquilo não valia nada, depois que eu conheci Cristo Jesus. Mas o que para mim é lucro, considerei perda, né? Vamos para o versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça procede de Deus. Ou seja, até a justiça, ele não tinha valor, a justiça que ele aprendeu com a lei. Vocês já imaginaram a decepção de muitos políticos que defendem leis, fazem leis. Nunca está bom. Nunca está bom. Primeiro que não tem fiscalização direito. Uma vez na escola que nós tínhamos, a escolinha Ovelhinha, não foi na escolinha, foi na igreja, na tenda ainda a gente estava. E nós fomos chamados pelo bombeiro, pela prefeitura, para ter uma reunião com os bombeiros, que iriam fiscalizar a igreja, que tinha que ter isso, ter aquilo. Aí nós saímos desanimados daquela reunião, porque era muita coisa.
Aí eu falei assim, olha, eu acho que nós não precisamos fazer nada disso, porque na escolinha foi a mesma coisa. Já tem uns 4, 5 anos e nunca o bombeiro foi lá, a não ser para dar um curso. Então, o Brasil não tem muita fiscalização, né? Se você tem muito medo, vai o fiscal lá. Mas perde o medo que você vai ver, né? Olha, lei, a lei é boa, temos que obedecê-las, mas tudo isso não traz justiça. A única coisa que traz justiça é a fé em Cristo Jesus. A única coisa. Nós não somos justos. Paulo não era justo. Os pastores não são justos. Os diáconos. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho justificação. E, finalmente, Deus. Eu estou lendo o 9, né? A lei. Se não, é mediante a fé em Cristo. Estou aqui. A fé em Cristo. Agora, 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte. Para conhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição foi o Espírito Santo, que Deus usou. O poder da ressurreição que nós vamos ter é o Espírito Santo, que Deus vai enviar para ressuscitar os mortos. Ou seja, a fé em Cristo nos leva a conhecer a vida com Ele para sempre, a vida com Ele para toda a eternidade. Gente, a igreja hoje está esquecendo o velho evangelho. O evangelho da graça, o evangelho da fé, o evangelho da comunhão com Deus. E aqui, pelo primeiro versículo, não tem novidades. Paulo fala que repete várias vezes as mesmas coisas. Repete. Por quê? Para que nós não nos enganemos com falsos profetas, falsos obreiros, falso evangelho, heresias. Porque nós já temos Cristo. Amém? Você pode dizer isso para os irmãos: eu já tenho Cristo. Eu já tenho Cristo. Eu já tenho Cristo. E que Deus abençoe os irmãos. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.